No vídeo de hoje, então, a gente vai aprender sobre a criação de Deus, sobre o livro de Gênesis. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o princípio, sobre a maneira que Deus escolheu para criar todas as coisas, a maneira que Deus escolheu para fazer o mundo, para criar o mundo em 7 dias. O porquê que Deus escolheu 7 dias? Deus, ele é muito dinâmico, a gente precisa compreender isso. Deus, ele é dinâmico, ele é didático. É incrível como Deus escolhe criar o universo em 7 dias. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele mesmo diz, né? Eu sou o Todo-Poderoso. Deus poderia fazer o mundo em 3 dias. Deus poderia fazer em apenas um dia. Mas Deus escolhe 7 dias. Ou seja, 6 dias Ele faz a sua obra e Ele ainda precisava do 7º dia para descansar. Deus quer revelar muito mais do que palavras, muito mais do que o literal. Deus está nos revelando muitas coisas através da sua criação. Está revelando o seu Filho, está revelando as nações, está revelando o pecado, está revelando o diabo, está revelando a redenção, está revelando a vinda do seu Filho e também revelando um descanso eterno, que é o 7º dia. O número 7 não é apenas um número qualquer, mas revela um dia de descanso a todos nós, a todos os salvos. No livro de Isaías vai dizer que Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. E a Bíblia diz também no livro de Isaías que Ele é que criou as trevas. Então, por que Deus criou as trevas? Se Ele não gosta das trevas, se Deus não aceita as trevas, mas por que Ele criou as trevas? Então a gente vai compreender tudo isso no livro de Isaías, ou melhor, no livro de Gênesis. Eu vou ler com você o capítulo 1, né? E o versículo 1 em diante de Gênesis. Diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então no primeiro dia Deus cria o quê? No primeiro dia Deus, ele separa, né, a luz das trevas. No primeiro dia Deus, ele vê que a luz é boa. Mas o que é interessante é que a luz, que somente no 4º dia da criação que Deus vai formar o sol, vai criar o sol. Mas aí Ele já forma o dia no primeiro dia já. A luz no primeiro dia. Já é criado no primeiro dia, já nos revelando algo profundo aqui nessa passagem. Por que a terra estava cheia de abismo? A Bíblia diz, né, no livro de Isaías, no capítulo 45, verso 18, que Deus, ele criou a terra e não as criou vazia. Mas aqui no livro de Gênesis diz que a terra era sem forma e era vazia. Então, ou seja, algo aconteceu aqui, algo está acontecendo aqui na criação que tornou a terra sem forma e vazia. Algo aconteceu que fez com que a terra se tornasse vazia, que fez com que as trevas habitassem sobre o abismo. Aí você precisa visualizar um grande abismo sobre a face da terra. Você precisa visualizar muitas águas que cobriam toda a terra, onde não existia, na verdade, a terra seca, era apenas abismo, era apenas águas. E aí Deus vai lá e coloca as trevas sobre o abismo, sobre a face daquele abismo. No primeiro dia já, Deus revelando aquilo, dizendo a nós que as trevas dominariam as águas. E a gente vai entender pela palavra de Deus, no livro de Isaías, no livro de Apocalipse também, que essas águas representavam as nações, todas as nações da terra. Todo ser humano que existiria desde Adão até a última geração antes da sua vinda
seria toda a humanidade. Aquelas nações que viriam na primeira geração, no primeiro 100 anos, no primeiro milênio, até chegar onde nós estamos hoje, isso tudo representaria as águas. E o abismo, sendo as águas, as trevas seriam as potestades do maligno. Deus estava revelando o diabo, o principado, né? Estava revelando os príncipes das trevas, estava revelando Satanás dominando as nações, dominando aquelas águas que eram o símbolo das nações. Deus estava nos revelando isso já, que o diabo iria dominar as nações, que ele se tornaria o príncipe deste mundo e dominaria. E quando diz que a luz, né, era boa, então Deus separa a luz. Essa luz já era uma figura do seu Filho, já era uma figura de Jesus. Jesus, na verdade, ele é a criação de Deus. A palavra no princípio, ela nos traz uma revelação profunda. Para quem estuda hebraico, para quem entende do hebraico, vai entender que somente no princípio já nos revela muitas coisas. A palavra no princípio está no português, no princípio. No hebraico está pelo princípio, através do princípio, revelando que esse princípio era Cristo. Era o próprio Jesus, era o próprio Messias, era o Filho de Deus que viria sobre este mundo. E o próprio João, né, o próprio apóstolo João, João, o apóstolo, ele lendo Gênesis, João entendendo Gênesis, João, ele fazendo a soma dos profetas, ele começa escrevendo no seu evangelho, dizendo a respeito da criação, dizendo no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, ele era a palavra, aquela palavra que Deus falava, haja luz, haja água, separações, haja o sol. As palavras de Deus era Cristo que falava. Ou seja, lá no princípio era a palavra, ou seja, no princípio era Cristo que estava criando todas as coisas. E aí ele escreve que todas as coisas foram feitas através dele e nada do que se foi feito se fez. Então, ou seja, se não for por Cristo, nada teria sido feito. Gênesis revelando Cristo sendo o braço de Deus, né? O próprio livro, né, de Provérbios também, Provérbios capítulo 8, vai dizer da sabedoria de Deus, que através, né, da sabedoria de Deus foi criado todas as coisas. E quem é a sabedoria de Deus? Paulo fala isso, né? Ele fala em 1 Coríntios, ele fala que Jesus, né, é a sabedoria de Deus. Então, ele estava revelando a vinda do seu Filho através do livro de Gênesis. Através de Gênesis, ele é o cabeça da criação. E por ele foi criado todas as coisas. E quando a Bíblia vai dizer que através, né, do princípio, está falando através de Cristo, o Filho de Deus sendo revelado, né, que viria a este mundo e que ele precisaria morrer, que ele ia trazer a redenção a toda a humanidade e que ressuscitaria e se assentaria à destra de Deus, se cumprindo o Salmo 110, né? Assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, no primeiro dia da criação, Deus está revelando que Ele está separando a luz das trevas. E Ele vê que a luz é boa. Que a luz é boa. E essa luz já era uma representação do Evangelho de Jesus. Já era uma representação de Cristo que viria e que libertaria o homem das trevas, como está descrito no Evangelho de João. Que Ele veio em um tempo de escuridão. A luz veio num tempo de trevas, onde as trevas dominavam o abismo, onde as trevas dominavam o mundo. E Jesus veio como uma luz. Jesus veio como uma luz que brilhou no meio das trevas e resgatou a humanidade. Só que essa luz, ela teria um tempo para vir.
Essa luz seria representada pelo sol. No quarto dia ele forma o sol, né? Ele vai fazer no quarto dia, ele diz assim: haja luminares e expansão no céu, haja separação entre dia e noite. E aí ele cria o sol, né? Ele diz: e fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior governará o dia, o luminar menor governará a noite, e fez as estrelas. Então ele cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, revelando a vinda do seu filho nesse dia, que o seu filho viria, e aí então ele governaria a luz, se tornaria um governo da luz. Ele separaria então o dia, o sol, dominaria o dia, a luz. Então a lua dominaria a noite, as trevas. Aí você vai ver Cristo vindo no quarto dia da criação. Deus é incrível, irmãos. Deus não deixa nada por acaso. Tudo Ele tem revelação para nós. Todos os dias da criação Ele revela para nós. Jesus veio no 4º milênio, no ano 4000. Jesus nasceu. Então Deus não errou. Ele escreve através do profeta Malaquias. O profeta Malaquias fala que ele é o sol da justiça, que resplandeceu sobre as trevas. Então olha que incrível isso. Quando você soma os profetas, as palavras dos profetas, aí você vai para Gênesis, você encontra a revelação em Gênesis, aí você volta aos apóstolos e você vê que os apóstolos tinham tudo isso em mente. Os apóstolos estudavam a lei de Deus, os apóstolos estudavam os profetas, e por isso que eles colocam essa revelação no livro dele. Paulo fala sobre isso também aos Colossenses, sobre as trevas. Paulo fala sobre isso também. Fala sobre os principados. Lá no livro de Efésios ele fala sobre os principados. Então, sobre as trevas, sobre as potestades. Porque Paulo somou tudo isso, e ele entendeu essa lei de Deus, ele entendeu a didática de Deus ao criar a luz, ao criar o sol, a separar as trevas. Isso a gente precisa compreender, essa revelação que Deus nos traz. Para nós ler o livro de Gênesis, capítulo 1, e nós ler com outros olhos, com outra visão, para nós ler com mais revelação. Porque quando Deus começa a criar os animais, Ele cria da terra, né? Ele cria os animais da terra, ele dá ordem à terra, para que a terra produza todo tipo de animal, o réptil, né? Os animais invertebrados, os animais, enfim, todos os animais, Ele cria através da terra. Todo ser vivente terreno, Ele cria a partir da terra. Aí Ele dá ordem à água, né? Que a água também dê animais, que a água gera os peixes. Então Ele cria tudo a partir das águas, a partir da terra. Ele cria tudo isso. E aí você vai ver que esses animais, eles não estão brigando. O leão, a onça, eles não estão destruindo uns aos outros. Eles não estão destruindo eles não estão comendo uns aos outros, né? Eles estão vivendo em harmonia, estão vivendo juntos, estão apenas pastando. Os animais comiam pasto, comiam frutas, eles não se comiam uns aos outros. Isso vai acontecer depois, com a queda do homem, através do pecado. Então Deus está revelando muitas coisas através disso. No sexto dia, Ele criou o homem no sexto dia. Por que Deus criou o homem no sexto dia? Que revelação nos traz? A importância de você compreender isso, e aí Ele precisar do 7º dia ainda para descansar. Se Deus não se cansa, não se fadiga, então Deus está nos revelando muitas coisas, que haveria um descanso para o homem. E Paulo, né, vai falar sobre isso em 1 Tessalonicenses, que na sua vinda, né, Deus trará descanso ao homem. O escritor aos Hebreus vai falar sobre o descanso de Deus, que nós encontraremos esse descanso, que é o 7º dia, o descanso.
No livro de Isaías também vai nos mostrar muitas revelações sobre o descanso, que é um dia que significa 1000 anos. Quando Deus ele cria o universo em 7 dias, em 6 dias e descansa no 7º, Ele está revelando 7 milênios para nós. No livro de Salmos, o Salmo 100, se não me falha a memória, não lembro agora se é o Salmo 100 ou o Salmo 90, acho que é o Salmo 90, que é o Salmo que Moisés escreve. Moisés ele tinha na sua mente, Moisés ele entendeu isso. Essa revelação que Moisés escreve no Salmo 90 é porque Moisés leu Gênesis. Ao momento que Deus estava revelando a Moisés o que estava acontecendo naquele momento, porque Moisés ele nasceu bem depois da criação de Deus. Moisés veio anos depois, muitos anos depois. Mas Deus estava revelando a Moisés o que aconteceu no princípio. E quando Moisés escrevia o livro de Gênesis, Moisés compreendeu que aquele dia da criação, Deus estava revelando o milênio. Deus estava revelando 1000 anos. Que cada dia da criação revelaria 1000 anos. Então, por isso que Moisés vai escrever no Salmo 90 que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como o dia de ontem que passou. O apóstolo Pedro também entendeu essa revelação, e aí ele escreve lá na sua segunda carta de Pedro, ele escreve, que, irmãos, não ignorais uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 anos. Da onde que Pedro tirou isso? Da onde que Pedro entendeu? O apóstolo Pedro entende que 1000 anos para Deus é como um dia. Como que Moisés entendeu isso? Através de Gênesis. Lendo Gênesis, eles entenderam que no 7º dia é um descanso que Deus vai ter, e que esse descanso representaria 1000 anos. E Deus ele vai deixar mais claro isso lá em Apocalipse, quando ele vai revelar para João o livro de Apocalipse. Ele vai dizer que esse 1000 anos será 1000 anos de justiça, 1000 anos de paz, 1000 anos de descanso que a terra vai ter. Porque o que você precisa compreender nesses 1000 anos, que serão 1000 anos de descanso. E por isso que na lei de Deus, ali no livro de Levíticos, Deuteronômio, você vai ver dentro da lei de Deus, ele dando liberdade aos escravos no 7º dia, ele libertando, dizendo o escravo deve trabalhar 6 dias, ele deve descansar e deve ser liberto no 7º dia, no 7º ano. Todo escravo que era comprado, nos 6 anos que ele trabalhava com o seu senhor, no 7º dia, no 7º ano ele tinha que ser libertado. Ele tinha que ir embora, ser liberto. A terra trabalhava também 6 anos, no 7º ano o povo não trabalhava, não se colhia, não se plantava, apenas vivia com o que colheu no 7º dia, nos 6 anos. E quando se cumpria 7 vezes aquele ciclo de 7, então tinha o ano jubileu, Tinha o ano jubileu, que era o 50º ano, o ano 50, que simbolizava o jubileu, que se passava a trombeta no povo, anunciando o dia, do ano jubileu, que é a figura da vinda de Jesus, representando o 7º, 7 vezes 7. Então, irmãos, é muita revelação para você compreender do 7º dia, que é o descanso, aonde a terra irá descansar, aonde Deus fará a justiça, aonde o governo de Jesus vai se estabelecer, aonde o tabernáculo de Davi vai se erguido novamente, aonde Jesus será o nosso rei, e a igreja vai governar este mundo com ele durante 1000 anos. Então, isso tudo sendo revelado no livro de Gênesis, tudo no livro de Gênesis. Então, quando a Bíblia diz que Deus descansa no 7º dia, ele não está dizendo que Deus foi lá e deitou numa cama, numa rede, ou no seu trono e ficou aquele dia inteiro descansando. Não, você precisa observar um detalhe importante, porque a Bíblia é de detalhes, a revelação vem através dos detalhes. Você vai ver que desde o 1º dia até o 6º dia, você vai ver a palavra tardes e manhãs.
Por exemplo, no versículo 5, ele vai dizer assim, ó, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. No versículo 8, ele vai dizer assim, ó, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E aí ele vai dizendo, até no sexto dia. Até no sexto dia. Lá no versículo 19, ele vai dizer assim, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. Aí você vai compreender que ele vai falar até o dia sexto. Quando ele faz o homem, ele vai dizer, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Mas quando chega no sétimo dia, que é o dia que Deus descansa, ele vai dizer assim, ó, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra e do que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e a santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera. Aí não fala que foi à tarde e amanhã. Por quê? Porque representando um dia, representando um período milenar a nós. Essas tardes e manhãs do primeiro dia até o sexto dia, representando o nosso sacrifício, representando o nosso dia a dia de trabalho a Deus, as nossas orações. Lembra lá do tabernáculo? É um outro estudo, né? Lembra do tabernáculo que as tardes e amanhãs deveria se apresentar sacrifícios a Deus? O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Lembra? Então, estava aqui em Gênesis sendo revelado. Por isso que fala, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Por que a Bíblia vai mostrar primeiro a tarde e depois a manhã? Porque o dia começa no final da tarde. Ao pôr do sol inicia-se o dia. O calendário que nós usamos e a maneira que nós usamos aqui no Oriente, aqui na América, né? E nós aqui, o povo do Ocidente aqui, né? Ele é diferente, né? Do povo lá do Oriente. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar que o dia começa à tarde. Ou seja, hoje eu estou gravando esse vídeo, né? É uma sexta-feira. Então, ao pôr do sol do dia de hoje já é sábado. Já inicia o Shabat. Já inicia o sétimo dia, que é um dia de descanso também. Então, ali pelas 5 horas da tarde, entre 5 e meia, no máximo 6 horas, já é o pôr do sol. E já inicia-se o Shabat, e aí já não se faz mais nada. E aí vem amanhã. Ou seja, a Bíblia vai representar para nós que primeiro vem a tarde, depois a manhã. Assim é o calendário de Deus, assim é o horário que Deus estabeleceu ao homem. É a maneira que Deus estabeleceu ao homem. Então, ele representa 6 dias trabalharás e no sétimo descansará. 6 anos vai trabalhar, no sétimo a terra descansa. 7 vezes esse ciclo de 7, no 5º ano é um ano jubileu. Então, 6 milênios, no 7º milênio é o descanso. Então, é assim que Deus revela as coisas. Dessa maneira que Deus revela, está sendo tudo revelado no livro do Gênesis. Deus formando todas as coisas. Deus criando todas as coisas. Por isso que o número 6 é o número de homens. Por isso que vai estar sendo revelado lá no livro de Apocalipse, o 666, 666. Porque o 6 representa o homem. É o número de homens. Não está revelando algo diabólico. Você precisa somar, porque é número de homem, número 6, número de homem. E por isso que a marca da besta, ela será representada pelo número 6, pelo 666, que é o número de homens. Por isso que Deus cria o homem no 6º dia da criação, que é o número 6. No 7º ele descansa. No 4º dia, ele revela o seu filho vindo a este mundo no 4º milênio. Certo? No 1º dia, ele revelando as trevas, o abismo, as nações, as potestades sobre a face da terra. Isso tudo sendo revelado. Ele revelando as coisas boas deste mundo, que são a luz, aqueles que vêm para a luz. Por isso que João vai falar, né? Filhinhos, vocês que são da luz, né? Ele vai revelar sobre isso, né? Que nós somos da luz, então nós temos que andar na luz. Por isso que ele faz a parábola da candeia. Jesus faz a parábola da candeia, que a candeia acesa, ela ilumina toda a casa.
Ele vai falar da cidade forte. A cidade forte que é edificada numa montanha, ela ilumina, não tem como esconder uma cidade forte. A sua luz vai iluminar. Ele fala que Ele é a nossa fortaleza, nosso porto seguro. Por que o porto seguro? Porque no porto tem a luz que guia os barcos. Então você consegue compreender muitas revelações através do livro de Gênesis, onde Deus está representando muitas coisas. Eu quero que você compreenda isso e entenda isso de uma forma profunda, de uma forma reveladora. E você não fique de fora das Escrituras Sagradas. Leia a palavra de Deus. Leia com perguntas, né? Os verdadeiros estudiosos, eles perguntam muito. Nós temos que perguntar, nós temos que ler o texto e perguntar: por que Deus criou a luz no primeiro dia? Por que Ele separou as trevas? Por que Ele formou as trevas se Ele não gosta das trevas? Por que no quarto dia Ele criou o sol, que representou o dia? Aí você começa a compreender. Aí você soma com os profetas. Você pega o livro do profeta Isaías e começa a revelar ali. Você vai ver como que Deus criou o mundo. Porque na criação não fala tudo. Em Gênesis não fala tudo. Mas quando você vai para o livro de Isaías, ele começa a dizer como que ele criou as coisas. Quando você lê o livro de Jó, no livro de Jó Deus revela muitas maneiras de como ele criou o universo, de como foi os dias da criação, como que Deus criou todas as coisas. Tudo isso sendo revelado através do livro de Gênesis, da criação de Deus. Agradeço você que nos ouviu até agora. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe.